Agora, para todo o estado do Rio Grande do Norte. A bênção para as famílias, com o Bispo Santos e o Bispo Paulo Luiz. Que Deus ilumine, Deus abençoe a todos. Estamos aqui em família. Eu, o Bispo Paulo Luiz, a esposa, a minha esposa. E aqui, Bispo, o senhor colocou a foto da família toda. A família aqui. A minha família está aqui. Eu e Sabrina e a minha família da fé está aqui também. Esperamos que todos também tenham preparado a foto da família, porque nós vamos orar daqui a pouco em favor da sua família. Mas, Bispo, nós estávamos lendo aqui antes acerca de uma família que o poder de Deus alcançou, né? E houve algo sobrenatural acontecendo nessa família. E uma peculiaridade aqui, Bispo, aconteceu em Caná da Galileia. Foi um lugar que ficou marcado por coisas que aconteceram na família. 2 vezes Jesus foi em Caná da Galileia. A primeira, ele transformou água em vinho numa festa de casamento. E a segunda vez aconteceu a cura do filho de um oficial. O senhor veja o grande interesse que Deus tem em abençoar a família, a atenção que Deus dá à família, porque Deus entende, ele é família, Deus é pai, é filho, e ele sabe que quando uma família tem um problema, esse problema acaba atingindo muitas pessoas de uma só vez. Uma família doente, Bispo, é uma vida doente, é uma sociedade doente, já que a célula máter da sociedade é a família. Então, todos os problemas que a gente enfrenta na sociedade, a violência, a criminalidade, começa na família, Bispo. Uma família desestruturada, uma família sem uma base, é uma família que vai refletir problemas para toda a sociedade. E o que é pior de tudo, não é, o Bispo Santos? A pessoa, de repente, ela cresce vendo um problema dentro da sua casa. Aí ela fala bem assim, isso aqui comigo não vai acontecer. Mas aí ela cresce, constrói também uma família, e aquele problema que ela via dos seus pais lá atrás acaba também se tornando o dia a dia dela. Todos nós aqui temos uma história na família. Sabrina tem uma história na família, né? Problemas, dificuldades. Minha mãe não queria se converter, não queria buscar a Deus, mas nós lutamos por ela. O pai era alcoólatra antes de ir para a igreja. Uma vida bem conturbada, longe de Deus. E uma vida longe de Deus é só isso. Sofrimento, né? A minha família também faltava, não tinha figura do pai. Meu pai morreu, eu era criança, morreu nos meus braços com ataque cardíaco, fulminante. Cresci com mágoa do episódio, com mágoa até de Deus, porque eu dizia, por que Deus fez isso comigo? Tirou quem eu mais amava, né? Então, uma situação complicada. Sem Deus, fomos criados numa família tradicionalmente católica, a gente aprendeu a rezar e a missa, mas não tinha aquela fé prática. Mas a verdadeira família eu alcancei através da fé. E o senhor, a esposa, também tem histórias na família, né? Na minha família tem uma coisa assim, muito peculiar. A minha avó, ela tinha um casamento aparentemente sólido, mas o que a minha avó faz? Ela deixa o seu esposo e foge com outro homem e constrói outra família. Resultado, todas as filhas, mulheres dela, nenhuma foi feliz na vida sentimental. Maldição, né? Nenhuma sequer. Tá vendo? Todos nós temos uma história na família. A senhora também deve ter uma história na família. Eu fui para a igreja ao convite da minha mãe, né? Que ela teve assim, problemas familiares. Tipo, meu pai começou a traição na casa do meu pai, e eu fui junto com ela para a igreja fazer a corrente da família. E aí eu observando, nós estamos observando as orientações que os pastores davam, e eu disse assim, eu não vou querer ter a vida que minha mãe tem. Então eu
optei para usar da fé e quebrei a maldição. Maldição da família. Da família. Maldição de traição. Não tinha uma família estruturada também. Exato. Quando criança, aparentemente tinha uma família unida, né, uma família. Mas depois, aos meus 14 anos, foi que meu pai teve essa desveredou para o vício, adultério. Isso. Aí eu disse assim, não vou querer ter essa vida, eu vou buscar a Deus. Graças a Deus, minha mãe me levou à igreja, conheci o Senhor Jesus e foi apresentado uma mudança de vida. O Bispo Paulo. Foi apresentado, o Bispo Paulo apareceu na vida da senhora. Não, o Bispo Paulo foi depois. Primeiro eu me casei com Jesus. Com o Senhor Jesus. Aí depois casou com que legal. A vida pessoal. Tá vendo só? Então todos nós aqui temos uma história, a primeira história de sofrimento na família. Nenhum de nós aqui nascemos na igreja. É diferente, tem muitos que eu sei que estão acompanhando o vídeo agora, que nasceram na igreja, foram apresentados no altar, mas aqui, nessa mesa aqui, nós não nascemos na igreja. E a primeira parte da nossa história era de sofrimento dentro de casa, de sofrimento dentro da família, uma família doente, mas que foi curada. Hoje a família é diferente. E é isso que nós queremos, bispo, que todos que estão nos acompanhando tenham uma família saudável. A pessoa, ela precisa crer que os problemas que ela tem enfrentado agora, esses problemas poderão ser resolvidos. Porque esta é a vontade de Deus. Todas as vezes que alguém clama a Deus pela sua família, prontamente Deus se manifesta e muda o quadro, muda a situação. A prova disso é o que está escrito aqui em João 4. O Bispo Paulo passou aqui essa palavra, é muito forte. Capítulo 4, versículo 46, e diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Veja que não era uma família qualquer, era um oficial, era uma pessoa que tinha uma posição, que tinha uma condição. O problema não escolhe classe social, né? A condição econômica, a condição financeira, o problema vem, invade vidas e quer destruir. Então, havia um oficial do rei, e aqui fala dos detalhes. Diz assim: ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então, no caso desse oficial, o filho tinha um problema de saúde grave e que estava para morrer. E outros têm problemas, não de saúde, mas problema com vício, né? Problema como havia na casa da senhora, né? Que o pai se encaminhou, se enveredou para o adultério. E outros tantos problemas econômicos, não há entendimento, brigas, conflitos dentro de casa. É uma certa doença que tem acometido muitas famílias. Infelizmente, as famílias têm sido invadidas com muitos males, mas aí é aquilo que a gente sempre fala. A casa que não tem uma pessoa clamando a Deus por ela, esta casa, a porta está aberta para os males deste mundo entrarem e fazer o que quiserem. Como o senhor mesmo falou, independente da classe social, do nível intelectual, o senhor veja que era um oficial do rei, um romano, sim. Um homem que tinha uma estrutura, tinha uma condição financeira invejável, sim. Mas nem assim foi obstáculo para o mal entrar. O mal entrou, mas ele usou a fé. Ele usou a fé porque ele foi buscar Jesus. É o que o senhor disse. Pelo menos uma pessoa tem que se despertar para essa necessidade que precisa buscar, né? É porque qual o poder da oração, Bispo Santos? Onde tem oração, o poder de Deus se manifesta. E aonde o poder de Deus se manifesta, milagres sempre acabam acontecendo. É isso aí. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Quer dizer, a situação era urgente, não diferente da sua situação, né? Há uma certa urgência de uma resposta aí na sua família. A gente vai orar para que essa resposta venha. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Eu acho que foi a melhor notícia que esse homem poderia receber.
saber que o filho que estava à morte tinha sido curado e ele estava vivo. Né? O senhor veja, ele saiu dali, o que faz toda a diferença é a pessoa crer na palavra de Deus. Quando a pessoa crê na palavra de Deus, pronto, é o que Deus precisa para manifestar o seu poder. Então lá, ele distante de casa, Jesus falou para ele, pode ir que o teu filho vive. E ele creu, saiu dali convicto disso. E quando chegou lá, ele teve a alegria de ver o seu filho curado. A melhor notícia que ele poderia receber, porque ele creu. Quando você crê, você é incomparável. Quando você crê, é tudo que Deus precisa, que você creia. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Pronto, é isso aí. Se você crê, você vai ver. Se cumpriu a promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Né? É isso, é simples. Às vezes as pessoas dificultam as coisas. Mas entenda que Jesus precisa de uma porta aberta para entrar. Essa porta é alguém orando. Você não pode ser uma porta fechada. Tem gente que dentro de casa só reclama, aponta o dedo, acusa, critica. Aí você é uma porta fechada. Jesus precisa de uma porta aberta. É você orando, é você clamando. É no domingo, bispo, separando para buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, apresentando a família. Todo domingo a gente ora pela família, né? Quer dizer, você está abrindo a porta para Jesus entrar. As coisas vão se mudar. O senhor veja, bispo Santo, uma coisa interessante desse milagre é que o homem ele não ficou em casa se lamentando, chorando por causa do problema com o filho. Ele deixou o problema em casa e foi buscar a solução. Foi buscar a solução. É o que você que está agora acompanhando, você deve fazer. Você agora está em casa, junto com a família, com fotos aí dos seus familiares. A gente vai orar. Mas qual é o próximo passo? Você lutar, buscar o que você quer, fazer exatamente o que esse homem fez. Foi buscar o que ele precisava ver acontecendo dentro da casa dele. Tudo que você quer está a uma atitude de distância de você. Você faz a sua parte, Deus vai fazer a parte. Vamos orar, bispo? Vamos orar. Então, por favor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento nós unimos a nossa fé com a fé de milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo estado do Rio Grande do Norte. Pessoas, meu Deus, que neste momento clamam por si e por suas respectivas famílias. Eu lhe peço nesta hora que o Senhor faça nesta casa, nessa família, o que o Senhor fez na casa do oficial do rei. Ele tinha um filho à beira da morte, que a qualquer momento podia chegar a notícia: a criança morreu. Mas aquele homem creu na tua palavra, ele recorreu ao Senhor, ele buscou ao Senhor. E prontamente o Senhor enviou o socorro, o livramento que aquela casa precisava. E é o que nós temos dito para as pessoas todos os dias, que feliz é a casa que tem pelo menos uma pessoa que clama ao Senhor por ela todos os dias. Visite agora, meu Deus, cada ente querido desta pessoa, com tua mão poderosa, toca neles, manifesta o teu poder e faça nesta casa, nessa família, aquilo que só o Senhor e mais ninguém é poderoso para fazer. Venha restabelecer a paz, a harmonia dentro desta casa. Venha curar os doentes, libertar os oprimidos, os perturbados, os viciados, reconstruir esse casamento destruído. Ó Deus Todo-Poderoso, que não demore a chegar o dia em que essa pessoa possa bater a mão no seu peito e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Abençoe a todos que oram conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a sua família seja uma bênção e que neste ano que está por vir seja um ano de vitórias. E olha, tem gente preocupada sem saber o que vai ser o futuro. Vai ter uma revelação nessa vigília da virada em todas as igrejas, sabia?
nós fazemos o culto mais importante do ano, que é o culto da virada. E uma revelação vai ser passada para que o ano de 2026, para você e para a sua família, seja uma bênção. A gente vai apontar o caminho da bênção para você. Em todas as igrejas universal, o culto mais importante do ano é o culto da virada. Vai ser de 10 até meia-noite 10, mais ou menos. A partir de 9 horas, vamos liberar o sinal direto do templo com o coral do Templo de Salomão. 10 em ponto, no dia 31, começa a vigília da virada. E que este ano seja de vitórias para você e para toda a sua família. Bom, a minha parte aqui eu encerro. Você falou alguma coisa? Tudo certo? Tudo certo. Dona Citália? Eu estava lembrando que a palavra diz que o povo sofre por falta de conhecimento. E nós estamos passando esse conhecimento para essas pessoas. Elas vão continuar sofrendo ou não, vai depender Delas, né? da escolha que elas vão fazer. É isso aí. A gente tem procurado fazer a nossa parte, agora é você fazer a sua parte. Bispo Paulo. Quem seguir a direção que vai ser dada no dia 31 vai poder chegar lá no final do 2026 e bater a mão no peito e dizer: olha, eu tive o melhor ano da minha vida. Valeu a pena ter participado daquela vigília da virada, ter ouvido aquelas palavras e ter colocado em prática na minha vida, porque, como o bispo disse, foi o melhor ano da minha vida. Bom, nós ficamos por aqui, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até a próxima.